Olá, turminha, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui para começar a aula de biologia, tá? Para começar a falar de biologia, eu tenho que primeiro que conhecer como que é dividida a biologia. Qual que é a função da biologia? Estudar os seres vivos. Os seres vivos, eles são estudados a partir do momento em que eu consigo classificar os seres vivos, tá? E eles são divididos em 5 grandes grupos, tá? Então, para começar, vou fazer uma introduçãozinha falando como que foi que surgiu, como foi que começou a estudar, como foi, né, surgiu a necessidade de se estudar essa classificação biológica. Com o avanço das pesquisas e a descoberta de milhares de novos seres, especialmente os micro-organismos, atualmente os biólogos utilizaram a classificação de Whittaker. Tá? Whittaker viveu entre 1959 e 1969. Foi essa a teoria dele, que determina os 5 reinos. Antigamente, os seres vivos eles eram agrupados em 2 reinos apenas, o animal e o vegetal. Posteriormente, novas classificações foram surgindo com o avanço da tecnologia. Um dos primeiros a quebrar a dicotomia planta-animal foi Haeckel, tá? Que ele foi um dos defensores das ideias de Darwin, de 1866, na qual foi proposto o terceiro reino. O terceiro reino foi o reino protista, apresentado em relação evolutiva entre os grupos de seres vivos utilizando uma árvore de vida. Já o sistema de 3 reinos mostrou-se deficiente em virtude das diferenças entre as células procarióticas e as células eucarióticas. Copeland propôs um sistema classificatório baseado em 4 reinos, procurando valorizar não só a diferença entre os seres procariontes e os seres eucariontes, bem como a existência ou não de tecidos da organização corporal. Ou seja, foi logo quando começa a surgir, né, a necessidade de se conhecer como seriam classificados os seres vivos. Como eu falei para vocês anteriormente, tudo começou antes, só havia 2 reinos. O reino dos animais e o reino das plantas. Tá? Não conheciam, e eles depois, posteriormente, vocês vão ver que há diversos, os seres vivos eles não podem ser estudados como um grande conjunto. Tá? Por isso que há a necessidade de ser a separação em reinos. O principal problema proposto de Copeland é o reino protista, pois ele perde em unidade a clareza de definição em relação aos 3 outros reinos. Na tentativa de solucionar os problemas anteriores, Robert Whittaker lançou uma versão mais completa, a classificação dos seres vivos em 5 reinos. Tá? Lynn, Margulis e Carlene Schwartz, eles publicaram a primeira edição do livro Lynn, 5 Reinos, que teve a edição traduzida para a língua portuguesa somente em 2001. Outras propostas foram surgindo como Rose, que separa os procariontes em 2 novos grupos, tá? Que é os arqueobactérias e o das eubactérias. Novas ideias apareceram dividindo os seres vivos em 3 domínios, ou sub-reinos, arquea, bactéria e eucária. O domínio arquea agrupa as arqueobactérias. O domínio bactéria inclui as eubactérias e o domínio eucária compreende todos os seres vivos eucariontes, incluindo 8 reinos nos quais estão inseridos os protozoários, as algas, os fungos, as plantas e os animais. Tá? Levando em conta a atual situação classificatória, determinou-se a utilização dos 5 reinos. Os objetivos: conhecer os 5 reinos dos seres vivos e suas características principais. Identificar a posição sistemática dos seres vivos, situando-os nos seus respectivos reinos. Reconhecer a multiplicidade e a diversidade de seres vivos do planeta, enquadrando-os nos reinos propostos. Aqui eu tenho uma figura, deixa eu tentar arrastar isso daqui para mostrar para vocês, onde eu tenho o reino plantae, o reino protista, o reino animalia, tá? Divididos aqui, que seria a primeira figura da árvore da vida. Então, o reino Monera, tá? Ele é composto pelas células procariontes, que são as bactérias e as cianobactérias, tá? Nisso a gente tem os seres procariontes e os seres eucariontes, tá? O reino plantae e o reino animal. Seria mais ou menos a evolução aí dos 4 reinos, tá? Com base em Copeland.
Seres procariontes seria o reino Monera, os seres eucariontes eles se dividem em reino protista, reino plantae, reino fungi e reino animal. Tá? O reino Monera ele é formado por organismos procariontes, por uma única célula, cujo material hereditário não fica no interior do núcleo celular e sim disperso no citoplasma. Tá? Eles são unicelulares, alguns podendo ser coloniais, autótrofos e outros heterótrofos. Exemplos, como as bactérias e as cianobactérias. Tá? São seres responsáveis por produzirem o seu próprio alimento, podemos assim dizer. Não, perdão, gente. Quem produz o seu próprio alimento seria o reino eucariontes. Os procariontes, não. Aqui eu tenho exemplo, tá? Do reino Monera. Tem aqui exemplos de algumas bactérias. Que eu tenho o reino Monera também. Continuando, alguns exemplos, algumas imagens de lâminas de microscópicos. O reino protista, ele é formado por organismos. O reino procarionte, ele é responsável pelas bactérias que são responsáveis por produzir seu próprio alimento e elas possuem apenas uma célula. No reino, os organismos eucariontes, eles apresentam uma membrana nuclear separando o material genético do citoplasma, são unicelulares, pluricelulares, ou seja, eles podem apresentar diversas células, podem ser autótrofos, algas microscópicas e macroscópicas, ou heterótrofos, como os protozoários e as amebas, tá? Que não são responsáveis por produzir seu próprio alimento. Os reinos protistas e os protozoários. Tenho aqui exemplos de algumas lâminas também, tá? Que é uma macroalga. E o reino fungi. O reino fungi, eles são formados por organismos heterótrofos, pluricelulares e algumas espécies unicelulares eucariontes, que apresentam o corpo constituídos por filamentos denominados de hifas. Como exemplo, os cogumelos, né? O cogumelo é um tipo de fungo, tá? Eu tenho diversos tipos aí de cogumelo. Alguns são comestíveis, outros não. Né? São seres eucariontes, heterótrofos, pluricelulares, o reino animalia, que apresentam vários grandes filos de invertebrados e vertebrados, atualmente denominados de cordados, que se adaptaram muito bem aos diversos ambientes do planeta Terra. Que eu tenho o reino animalia, tá? Com o filo dos insetos, a medusa, o anfíbio, o sapo, no caso, como anfíbio, o mico-leão dourado, também como fazendo parte de um filo do reino animalia. Os reinos, no caso do macaco, é o filo dos mamíferos. Reino plantário são seres eucariontes, pluricelulares, autótrofos, que apresentam pigmentos fotossintetizantes, como, por exemplo, a clorofila. Suas células apresentam parede celular de celulose que as torna mais resistentes e são representados pelos vegetais inferiores, superiores, como, por exemplo, os musgos, as samambaias, os pinheiros, o pau-brasil e entre outros. Então, o reino plantário está relacionado ao reino onde apresenta os diversos tipos de plantas, tá? Como eu falei para vocês, dentro dos reinos há subdivisões. Como essas plantas são subdivididas, como que os animais são subdivididos. Tem, como eu falei, reino animal tem anfíbio, réptil, mamífero, tá? E por aí vai. Assim, da mesma forma, dentro do reino eu também vou ter outros filos. Aí eu tenho aqui a planta carnívora, aqui eu tenho um lírio, uma planta aquática. Aqui eu tenho material, isso aqui não vou passar para vocês, não. Que era para a gente fazer em sala, mas como não temos como fazer em sala, vamos dar. Então vamos continuando falando sobre isso, tá? Então aqui eu tenho a classificação dos 5 reinos.
Reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Plantae. Então, o reino Monera, quais são as suas características? São unicelulares, procariontes, formam colônias e podem provocar doenças nos seres humanos e são também decompositores de matéria orgânica. Tá? O reino Monera, por exemplo, eu tenho as bactérias e as cianobactérias. Cianobactérias, para quem não conhece, é elas que dão a pigmentação da água do oceano. Por exemplo, quando ele está verde, eu tenho as cianobactérias, né, de coloração verde, tenho as cianobactérias de coloração azul também. São elas que formam aquela pigmentação do oceano. Tá? Além também de outras funções que elas apresentam, né, no oceano. A maioria de seus representantes são heterótrofos. Tá? Existem também algumas bactérias autótrofas que produzem seu alimento via fotossíntese, por exemplo. Tá? É a diferença dos heterótrofos para os autótrofos. Os heterótrofos, eles não produzem o seu próprio alimento, tá? E as autótrofas, elas produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Tá? Eu tenho também as tolerâncias ao oxigênio, que são as bactérias aeróbicas, anaeróbicas, tá? Obrigatórias, e as anaeróbicas facultativas. As formas físicas das bactérias podem ser de 4 tipos: cocos, bacilos, vibriões e espirilos. Os cocos, eles podem se agrupar em formas de colônia. Tá? Grupos de 2 cocos formam um diplococo. Enfileirados formam-se o streptococcus e em caixos formam o estafilococo. Isso é bem semelhante a algumas doenças, né? Não sei se vocês já prestaram atenção aí, por exemplo, que tem pneumonia ou algumas dos outros tipos de doenças respiratórias, ou até mesmo tem essa formação. Ah, tem bacilos, formações de bacilos. Ah, tem formações de streptococcus, né? Então, daí onde, como eu falei para vocês, que o reino Monera, ele tem essa função aí de ocasionar algumas doenças em seres vivos. Aí eu tenho cocos, o diplococos encapsulados, estrafilococos, tá? Os bastonetes, os vibriões, que são esses que parecem um grão de feijão, tá? Os bastões, que realmente, de fato, parecem forma de bastão. Tem a forma de bastão helicoidal, tá? Que é Helicobacter pylori, aquela bactéria que causa problemas no estômago. Tem o espirilo, tem a filamentosa, a espiroqueta, tá? Pseudópode, IFA, temos também o Streptobacillus, as paliçadas, os diplobacilos, bacilos e os cocosbacilos. Tá? Então, esses aqui são alguns exemplos de algumas bactérias e como que elas, qual a forma que elas adquirem. A importância econômica. Algumas bactérias, qual que é a importância econômica? Além delas, não só elas trabalham com questão da digestão, da decomposição, como também elas têm algumas, ou agregam apenas doenças, mas também eles têm algumas bactérias que fazem bem, tá? Aos seres vivos, e inclusive elas são fontes econômicas de renda, tá? Como no caso, as bactérias responsáveis pela fermentação. Então, hoje, quais são, por exemplo, os insumos industriais, né, que são a base da fermentação? O iogurte, o queijo, a cerveja, os derivados do leite, né? Então, temos algumas bactérias, tá, que são utilizadas dentro da indústria para produzir esses produtos. Dentro da indústria farmacêutica, eles também são responsáveis pela produção de antibióticos e de algumas vitaminas. Na indústria química, temos a produção dos álcools, como o metanol e o etanol. Como falei para vocês, também na base da fermentação. Na genética, com a alteração de seu DNA, pode-se fazer produtos de interesse dos seres humanos, como as insulinas, por exemplo. Fixação do nitrogênio, retira o nitrogênio do ar e fixa no solo, servindo também para alimentação para as plantas. Ou seja, além delas terem, toda bactéria ela tem o seu papel importante na natureza. Tá?
Bactérias patogênicas. Aqui eu tenho alguns exemplos de bactérias patogênicas, tá? Que envolve aí, que são algumas bactérias causadoras de doenças, como a microbactéria tuberculose, que apresenta essas características. Aqui eu tenho a Bacillus anthracis, aqui eu tenho a Vibrio cólera, aqui eu tenho a Neisseria gonorreia, tá? São doenças infecciosas. Doenças provocadas por bactérias, como tuberculose, cólera, coqueluche, sífilis, tétano, leptospirose, difteria, febre maculada, botulismo. Tá? Esses são alguns exemplos de doenças provocadas por essas bactérias que eu mostrei anteriormente. O reino protista. O reino protista são organismos, né, são protozoários que vêm dos primeiros reinos animais, tá? Que constituem um grupo heterogêneo de cerca de 50 mil espécies de organismos unicelulares eucarióticos. Tá? O reino protista, eles são unicelulares, eucariontes. Deixa eu só fechar isso daqui que abriu aqui. Eles são unicelulares, eucariontes, podem ser vida livre ou parasitas, podem provocar doenças nos seres humanos. Eles são heterótrofos, com exceções das euglenas, que são autótrofos por fotossíntese. Exemplo, como as amebas, euglenas, paramécios, plasmódios, tripanossoma. Faz que tripanossoma. E elas vivem preferencialmente em lugares úmidos, seja no mar, na água doce ou no próprio solo. Muitos são de vida livre, como o paramécio, que é um dos protozoários mais comuns em água doces. Tá? Outros são sésseis, como a vorticella, que se fixa nos substratos por uma espécie de penúculo, e existem os comensais que se associam aos outros organismos. Tá? Estruturas de locomoção. Os pseudópodos formam um grupo dos risópodos ou sarcodinos, tá? Eles apresentam cílios, que são os paramécios, e finalmente os que não se movimentam durante parte da vida e são todos parasitas, formando um grupo de esporozoários, tá? Que é em forma de uma semente. Aqui eu tenho exemplos de uma ameba, tá? Essa seria aqui a sua foto real, e essa aqui é só uma representação de um paramécio. Tá? Aqui eu tenho as películas, que são os componentes que formam, tá? Um paramécio. Aqui eu tenho as euglenas com seus cloroplastos. Tá? Algumas doenças provocadas por protozoários, como no caso a malária, doenças de Chagas, giardíase, toxoplasmose, leishmaniose e a tricomoníase. As algas unicelulares. As algas elas são muito importantes para o equilíbrio ecológico dos ecossistemas aquáticos, pois são os principais produtos dos alimentos que nutrem diretamente ou indiretamente os demais seres vivos aquáticos. As algas, elas são os grandes fornecedores do gás oxigênio, que abastece a vida aeróbica do planeta. Na atmosfera, tinha que passar um carro de som uma hora dessa. Na atmosfera, tá? O gás oxigênio, ao ser dissolvido na água, esse gás ele se origina principalmente na atividade fotossintetizante das algas. Lembra, não sei se vocês têm acompanhado notícias em que falam, sempre você vai encontrar um ambientalista ou algum estudioso, algum pesquisador, falando da importância das águas, das algas e das plantas com relação à formação, né, do oxigênio do planeta. Tá? Então, é por isso que elas são tão importantes, pela produção, pela conversão de gases, tá, em oxigênio. Aqui eu tenho as algas dinopita, tá? É um exemplo dessa alga. O reino fungi. O reino fungi, eles são heterotrófos, alimentam-se por absorção, são células eucariontes, pluricelulares e unicelulares, tá? Que apresentam parede celular como quitina, que é uma parede, que a quitina ele é um tipo de polissacarídeo, tá? Que atua também como decompositores de matéria orgânica.
Os fungos, eles liberam enzimas digestivas fora de seus corpos, e essas enzimas atuam imediatamente no meio orgânico, no qual eles se instalam, degradando as moléculas simples que são absorvidas pelo fungo como uma solução aquosa. Os grupos dos fungos, eles são zigomicetos, ascomicetos e os basidiomicetos. Tá? A sua importância econômica, por exemplo, os queijos, camembert ou roquefort, destes últimos, alguns são utilizados no processo de fabricação de bebidas alcoólicas, tá? Como a cerveja, o vinho, e o processo de preparação também do pão, que é o famoso fermento que a gente coloca lá quando vai fazer o pão. O camembert, tá? É um tipo de queijo, tá? E o roquefort também, o qual são as bactérias auxiliam aí na fermentação, tá? E também na produção dessa textura. No caso aqui no roquefort, esses pontinhos verdes que vocês estão vendo, é um tipo de fungo, tá? Cogumelo, eu tenho aqui o corpo de frutificação do cogumelo. O morango, que apresenta essa parte aqui mofada da sua estrutura, ele vai formando hifas, tá? E esse mofo também é considerado um tipo de fungo. Doenças provocadas por fungos. As micoses, que é as famosas frieiras, tá? nos pés de atletas. Sapinho, que é muito comum em bebê. Tá? A candidíase, que é uma doença sexualmente transmissível, também é causada por um tipo de fungo. O reino Plantae. O reino Plantae possui seres eucariontes, pluricelulares, autotróficos, que realizam fotossíntese e estão na base das cadeias alimentares. Tá? São estruturas dos vegetais, a raiz, o caule, a folha, a flor, o fruto e a semente. Temos os grupos da separação das plantas, temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. As briófitas são plantas de pequeno porte, tá? Que na maioria não ultrapassam 20 centímetros de altura, vivem em ambientes úmidos e sombreados, uma vez que não são suscetíveis à dissecação. As briófitas apresentam estruturas chamadas rizoides, cauloides e filóides, que desempenham um papel semelhante ao da raiz, caule e folha. No entanto, não tem vaso condutor de seiva. Tanto a seiva elaborada quanto a seiva bruta passam diretamente de uma célula para outra através de suas paredes. O grupo das briófitas tem os musgos como os principais representantes. Aí temos as pteridófitas, que são as primeiras plantas a possuir vasos condutores a seivas. Tá? A existência dos vasos possibilitou às plantas a conquista definitiva do ambiente terrestre. E os vasos permitem o transporte rápido da água e sais minerais até as folhas e de seiva elaborado para as demais partes do planeta. Ou demais partes da planta. Tá? A seiva bruta e a seiva elaborada são elas que são responsáveis por fazer o transporte. Tá? É como o sangue para a gente. O sangue, ele faz o transporte de quê? De oxigênio, é isso? Ele faz a oxigenação do corpo e leva alguns nutrientes também. Porém, nas plantas, a seiva bruta e a seiva elaborada têm essa função de transportar, tá, a água e os sais minerais também para todas as partes da planta. Os principais representantes dos grupos são as samambaias e as abelhas. As gimnospermas. As gimnospermas são as primeiras plantas a produzirem flores, tá? E sementes. Elas, porém, não produzem frutos. Tá? Então, essa é a característica das gimnospermas. As gimnospermas mais conhecidas são os pinheiros, cipestres e as sequoias no Brasil. Uma gimnosperma nativa, ela é a araucária, também conhecida como pinheiro do Paraná. As flores das gimnospermas são chamadas de cones ou estróbilos. Essas flores são de um só sexo, masculino ou feminino também. Como é o exemplo aqui, eu tenho a briófitas de musgos, tá? Eu tenho as pteridófitas samambaias. Angiospermas. As angiospermas possuem como característica exclusiva somente contida no interior de um fruto. Tá? Por esses motivos, elas são conhecidas como plantas frutíferas. Então, a gimnospermas, gente, são aquelas plantas que não produzem frutos.
tá? E as angiospermas já são as árvores frutíferas. As angiospermas correspondem ao grupo de plantas com maior número de espécies sobre a Terra. Ocorre em ampla diversidade de habitats, existindo desde a espécie aquática até as plantas adaptadas em ambientes áridos, como os cactos. Economicamente, as angiospermas representam uma fonte de inestimável importância para o homem. Seus órgãos, como raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos, podem servir de alimento para a população humana. Além disso, serve também como fonte de matéria-prima para as mais diversas atividades humanas e industriais. A vascular são plantas sem vasos condutores, como o caso das briófitas. Vasculares ou traqueófitas são as plantas que apresentam os vasos condutores, como exemplo das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Como exemplo, o vaso de xilema ou lenho, que apresenta a seiva bruta, e o vaso de floema ou liber, que apresenta a seiva elaborada. Criptogamas são vegetais que não possuem flores, como exemplo, as briófitas e as pteridófitas. Fanerogamas são vegetais com flores, gimnospermas e angiospermas. Reino Animalia. Reino Animalia possui algumas características específicas também, assim como os outros reinos. Eles são heterótrofos, ou seja, se alimentam de outros seres, possuem células eucariontes, tá? Fazem a ingestão dos alimentos, são pluricelulares e também apresentam um grupo bem diversificado. Os invertebrados, como os poríferos, os cnidários, os plateumintos, nematóides, artrópodes, anelídeos e os moluscos, e os equinodermos, são os subgrupos que apresentam dentro, tá, do grupo Animalia. Os cordatos são os urocordatos, cefalocordatos, invertebrados. Os vertebrados são os agnatas, os peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Aí eu tenho aqui um exemplo de um urocordata, a assídia, um cordata, que no caso é o leão. Então, o que acontece? Dentro dessas atividades que a gente viu, do assunto que a gente viu hoje, dentro dos reinos, tá? A gente viu que tem diversos tipos de reino. Como a primeira avaliação para vocês, tá? O que eu quero que os senhores façam? Vocês, em cima de todos esses reinos, vocês vão abordar as principais características, apresentando os grupos dentro de cada reino e os subgrupos, tá? E não esqueçam de colocar exemplos. Façam e me enviam de novo por e-mail. Então, tá aí, a primeira atividade é essa, tá? Então, por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, podem perguntar lá no grupo do WhatsApp de vocês, que eu estou por lá.